Olá, alunos do nono ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Nessa aula nós vamos falar sobre o gênero reportagem. Vamos ler a reportagem e refletir acerca dos significados apresentados no texto. Me acompanhe. Geração nem. Você já ouviu essa expressão? Nós vamos ler uma reportagem que vai falar um pouquinho dessa questão da geração nem. Segundo dados do IBGE de 2018, 25% dos jovens em idades entre 16 e 29 não estudaram nem trabalharam em 2017. Jovens que não estudam nem trabalham, escolha ou falta de opções. Novo estudo ouve brasileiros fora da escola e do mercado de trabalho e conclui que eles estão presos em barreiras relacionadas à pobreza e ao gênero. No Brasil, 11 milhões de jovens, quase um quarto da população, entre 15 e 29 anos, não estudam nem trabalham. Em um país cuja força de trabalho está ficando mais velha e começará a diminuir em 2035, um diálogo como esse soa preocupante. Para jogar luz sobre os jovens que não estudam nem trabalham, pesquisadores do Banco Mundial fizeram 77 entrevistas qualitativas, como a acima, com jovens pernambucanos de 18 a 25 anos, moradores tanto de zonas urbanas quanto das rurais. O resultado é o estudo Se Já É Difícil, Imagina Pra Mim, lançado nesta semana no Rio de Janeiro. Segundo a autora Miriam Miller, é preciso desconstruir o termo nem, que não reflete as muitas diferenças entre os jovens e joga sobre eles um enorme estigma. A culpa não é dos jovens. O estudo mostra que algumas condições relacionadas à pobreza e ao gênero produzem um conjunto de barreiras difíceis de superar. Essas limitações prejudicam sobretudo as mulheres, que se veem afetadas na capacidade de imaginar seus futuros, preservar e ter resiliência, avalia a cientista social alemã. O fenômeno dos jovens fora da escola e do mercado de trabalho não é exclusividade brasileira. O documento lembra que ele persiste na América Latina e no Caribe, com consequências desafiadoras. Trabalhos anteriores feitos na região sugerem, por exemplo, que o problema pode ameaçar a produtividade e o crescimento econômico a longo do prazo. Além disso, como 66% dos nenéns latino-americanos e caribenhos são mulheres, o tema também pode contribuir para uma transmissão intergeracional da desigualdade do gênero. Discriminação e falta de apoio. Os jovens brasileiros considerados nenéns ou desengajados têm diversas razões para estar assim. A primeira delas é que as autoras chamam de barreiras à motivação interna, ou seja, falta de aspiração ou predisposição para voltar aos estudos ou ao trabalho. Nesse perfil, encontram-se principalmente mulheres casadas e com filhos pequenos, vivendo sobre normas sociais que reforçam seu papel de cuidadoras e restringem suas oportunidades econômicas. No segundo grupo, estão aqueles que expressam motivação para voltar a trabalhar ou estudar, mas não tomaram uma providência, porque lhes faltam as ferramentas necessárias para realizar essa aspiração. Embora muitos dos entrevistados tenham se inscrito no Enem ou enviado currículos, não deram continuidade a esses esforços. Como esses jovens não tiveram contato com pessoas cujas carreiras fossem interessantes, não conseguiram encarar suas aspirações como algo realista, nem receberam informações sobre como realizá-las. A escola tampouco os apoiou, informa o documento. Por último, o estudo conta com a história de jovens que, embora tenham se esforçado para estudar ou trabalhar, desistiram por causa de barreiras externas, entre elas os desafios de conciliar emprego e sala de aula.
poucos recursos financeiros ou qualificações, falta de transporte público seguro para se locomover entre uma atividade e outra e a crise econômica do país. As que já são mães ainda relataram a discriminação que sofreram por parte de potenciais empregadores. Vamos refletir. Que fato originou essa reportagem? A reportagem foi feita a partir do estudo de Miriam Miller. Aponta as causas envolvidas na dificuldade dos jovens de conseguirem um emprego. Por que o Banco Mundial considerou o grande percentual de jovens que não trabalham nem estudam como um problema que pode impactar o país? O problema pode ameaçar a produtividade e o crescimento econômico do país a longo prazo, visto que em 2035 a população brasileira será formada por pessoas idosas. Atividade número 1. Qual é o tema da reportagem? Quero que você reflita, escreva no teu caderno e já já nós voltamos. Então, nesse texto, a gente pode perceber o seguinte. O texto fala sobre a geração neném, que são aquelas pessoas que nem trabalham nem estudam. E relata que muitos jovens no nosso país estão entrando nessa categoria. O que o texto aponta também, no entanto, é que esses jovens não estão fazendo isso porque querem, mas porque algumas coisas levaram essas pessoas a estarem nessa situação. Então, o tema do texto é as causas envolvidas na dificuldade dos jovens conseguirem emprego. Então, o texto vai falar de jovens que nem trabalham e nem estudam e as causas que levam essas pessoas a estarem nessa situação, ok? Vamos prosseguir. O fenômeno relatado na reportagem é apenas brasileiro? O texto fala lá pelas tantas que não é o caso, que muitos países vêm enfrentando isso, que o que vem acontecendo é como se fosse um fenômeno mundial. Segundo o Banco Mundial, esse fenômeno ocorre em toda a América Latina, em especial com as mulheres jovens, que são 66% do total. Então, é um reflexo da pobreza. Isso vai acontecer em países em que há pobreza. Então, mulheres jovens podem enfrentar essas questões por conta das situações de pobreza. Qual é a questão controversa defendida no estudo? Se os jovens não estudam nem trabalham, por opção ou falta de oportunidade. Então, existe um estigma. O que é essa palavra estigma? É como se fosse uma marca ruim
em jovens que nem trabalham e nem estudam. Esse estigma é dizer assim, que os jovens de hoje em dia não querem trabalhar, que os jovens de hoje em dia não querem nada com nada. Esse que é o estigma, querendo dizer que o jovem não trabalha e nem estuda porque não quer. Qual que é a questão controversa, então, aqui no texto? De que isso ocorre não porque o jovem não quer, mas porque, por algum motivo, esse jovem não consegue trabalho e aí se desanima também de estudar. Então não é porque ele não quer, mas porque ele não vê motivos para continuar lutando. Então o que é a situação controversa? De que a maioria das pessoas diz que esses jovens da geração nem, então esse estigma, esse rótulo nem é um estigma, é um rótulo ruim que é colocado em jovens que nem trabalham e nem estudam, como se só fosse culpa deles, mas que existe muito mais por trás disso. Porque é claro que todas as pessoas gostariam de ter o seu dinheirinho, gostariam de ter uma fonte de renda, mas que por alguns motivos leva essas pessoas a se desanimarem e aí não procurarem mais emprego e não procurarem qualificação. E aí por não terem mão de obra qualificada, não conseguem trabalho. Essa é a questão controversa apresentada no texto. Qual é a tese defendida no texto? Então o texto levanta uma questão controversa, só que ele faz uma afirmação. Qual é a afirmação que ele faz? Que a maioria dos jovens não trabalha e nem estuda por escolha mesmo, porque são preguiçosos, não gostam de trabalhar? A maioria dos jovens não trabalha por falta de oportunidade? Os jovens preferem não trabalhar ou os jovens preferem estudar? Nesse caso, podemos observar que a maioria dos jovens que não trabalha e nem estuda faz isso por falta de oportunidade. Então, ele tentou de alguma forma, não conseguiu, não obteve auxílio, a escola mesmo não deu apoio para que ele conseguisse arrumar esse primeiro emprego. Eu me lembro muito bem do meu primeiro emprego e eu não conseguia por força própria. Eu tinha muita vergonha de pedir emprego para as pessoas. Tinha vergonha de ir lá e me apresentar a trabalhar, porque era o meu primeiro emprego. Depois que eu comecei, depois que eu ganhei esse empurrãozinho, aí eu consegui. Hoje, se eu precisar, eu saio procurando, eu me ofereço o meu trabalho, mas antes não era assim. Então eu precisei que alguém me ajudasse. Talvez o que falta para as pessoas que estão começando é esse pequeno empurrãozinho. E talvez ela possa ter esse apoio nas escolas, nos cursos profissionalizantes. Se é o teu caso, se você já tem mais de 14 anos e já está querendo adentrar o mercado de trabalho como menor aprendiz, existem aí órgãos que podem te auxiliar. Você pode conversar na sua escola, você pode dizer, olha, eu quero fazer um estágio, eu gostaria de procurar algum órgão que abra oportunidade para jovens aprendizes, se informe sobre isso, peça para que a sua família se informe, porque esse tipo de trabalho, ele não vai impedir você de estudar, mas ele vai abrir portas, ele vai te mostrar caminhos para o mercado de trabalho, porque óbvio, não são trabalhos que vão assim impedir você de realizar as suas tarefas da escola. São trabalhos que, pelo contrário, vão te ajudar a se desenvolver melhor na escola. Então, eles são muito bacanas. Eu aconselho, claro, essa é a minha opinião, você deve conversar com os seus pais, com os seus responsáveis. Mas você iniciar cedo na sua carreira no mercado de trabalho te ajuda a ir conhecendo as coisas como elas são e pode vir a melhorar a tua vida lá na frente, tá? Releia o depoimento de Miriam Miller, a autora do estudo. Segundo a autora, é preciso desconstruir o termo nem. A palavra desconstruir está na moda, né? Mas o que é desconstruir? Desconstruir é uma coisa que está construída, então ela foi pejorativamente construída, querendo dizer que o que é um nem? Um nem é uma pessoa que nem trabalha nem estuda de uma maneira pejorativa, querendo dizer, a pessoa é preguiçosa, ela não faz porque não quer. Então, o desconstruir vamos pensar diferente? Por que essas pessoas nem trabalham nem estudam? Será que tem alguma coisa por trás? Isso que é desconstruir, tá? Que não reflete as muitas diferenças entre esses jovens e joga sobre eles um enorme estigma. O que é o estigma?
de que ele não trabalha nem estuda porque não quer. Então, será que a gente não poderia pensar diferente essas questões? A culpa não é dos jovens, diz a Miriam Miller. O estudo mostra que algumas condições relacionadas à pobreza e ao gênero produzem um conjunto de barreiras difíceis de superar. Quando falar de gênero, está falando da diferença entre meninos e meninas, tá? Então aqui, o que ele está dizendo? O que é que causa essa diferenciação? É pobreza, questão social e questões de gênero, principalmente. Essas limitações prejudicam sobretudo as mulheres. A palavra sobretudo quer dizer mais do que os homens, as mulheres, tá? Que se veem afetadas na capacidade de imaginar seus futuros, preservar e ter resiliência, avalia a cientista social alemã. Isso porque muitas meninas são educadas para o casamento, isso ainda acontece. Principalmente nas camadas mais pobres da população, as meninas sonham, às vezes com 14, 15 anos, a casais para sair de casa e sair de uma situação de miséria, se casar. Só que, para você ter uma vida melhor, não é necessário você se casar. Ou você imaginar que você vai ter que casar e ter filhos para fazer isso. Você pode fazer isso morando na sua casa, trabalhando. Você pode fazer isso estudando, tendo mão de obra qualificada. Você pode, você não precisa ir lá formar uma família. Até porque com 14, 15, 16, 17, você ainda é muito jovem. Você tem muitas coisas para viver ainda. Essas coisas que você tem para viver não é só fazer festa e namorar. É aprender, é conhecer coisas novas, é trabalhar, é estudar, é se qualificar. Então você ainda é muito jovem para pensar em ter uma família. Ah, mas o meu sonho é ter uma família. Você não precisa abandonar o seu sonho de ter uma família. Você pode adiar isso um pouquinho mais para frente e continuar os seus estudos, porque é grande o número de meninas que abandonam a escola para ir se casar, e não é necessário fazer isso. Você pode até, se quiser, morar junto com alguém mais tarde, se casar, dependendo do que a tua família pensa sobre isso, você pode continuar estudando. Você não tem por que parar de estudar, porque é a escola, é o estudo que vai te trazer a mão de obra qualificada para você poder ter um trabalho digno, ter um trabalho bom. Tá dado o recadinho, viu, pessoal? Atividade de número 2. O que significa nem apresentado na reportagem? Explique lá com as tuas palavras aquilo que eu falei. Escreva no teu caderno, daqui a pouco eu volto.
E aí, conseguiu escrever? Nem trabalha, nem estuda. Então, nomeia jovens que nem trabalham, nem estudam. De acordo com o autor, o que causa esse fenômeno? Falta de oportunidade causada pelas desigualdades econômicas e de gênero, que produzem barreiras internas e externas difíceis de superar. O que indica a desigualdade de gênero apresentada na reportagem? A. O grande número de jovens mulheres desempregadas? Sim. B. O grande número de homens jovens desempregados? Desigualdade de gênero está querendo dizer que tem mais mulheres do que homens. Sim. Tem meninos desempregados? Sim. Mas tem mais meninas. O número de jovens desempregados, quando ele fala a questão de gênero, é jovens mulheres. Nenhuma das alternativas. Então, a desigualdade de gênero é o número de meninas. Tem bastante jovens, mas a maioria é meninas, tá? Próxima. De acordo com o texto, esses jovens enfrentam várias dificuldades relacionadas às suas condições sociais. Isso indica que as pessoas mais pobres sofrem mais com falta de emprego. Então, quanto mais pobre, menos interesse na escola, mais fácil de abandonar a escola, porque a escola é para todo mundo. Mas quanto mais pobre, mais fácil fica de abandonar a escola. E por isso vai apresentar a maior taxa de desemprego no futuro. Atividade 3. De acordo com o texto, com a falta de modelos de sucesso na comunidade e de apoio na escola, como a falta de sucesso na comunidade e apoio na escola desmotivou os jovens a continuar os seus estudos e a se profissionalizar. Escreve lá e eu já volto. E aí, o que você escreveu? Então, nesse caso aqui, é porque esses jovens não têm perspectiva e acabam desistindo, pois acreditam que algumas realizações são impossíveis. Por falta de modelos de outras pessoas que conseguiram vencer, elas acham que isso é impossível. Então, na aula de hoje, nós refletimos sobre os temas apontados na reportagem e a importância do incentivo para os jovens seguirem investindo em suas carreiras. Então, o recadinho que eu tenho para você é: invista em você, que aí vai dar certo tudo que você quer conquistar. Não desista dos teus sonhos, tá? Até a próxima aula e até mais!